E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer mais um resumo de livro aqui. Para quem me acompanha nas redes sociais, sabe que eu adoro ler. Hoje eu vim trazer um clássico aqui para quem quer se dar bem nas finanças pessoais, que é o livro Pai Rico e Pai Pobre. Esse livro tem mais de 20 anos que ele foi lançado e ele está vencendo o tempo. Isso quer dizer que os conceitos que ele apresenta nesse livro aqui foram conceitos tão bons, mas tão bons, que ele ainda está em 14º lugar do livro mais vendido na Amazon. Demorei uns 10 dias para terminar de ler o livro, umas 2 horas para montar o resumo e o texto para trazer esse vídeo aqui para você. E para você deixar um like é só alguns segundos, então já deixa o like aqui para me ajudar. Então, primeiramente, vamos entender por que ele chama o livro de Pai Rico e Pai Pobre. Um dos pais do Robert era muito estudado, tinha uma boa formação e trabalhava duro. O outro pai do Robert não tinha terminado o ensino médio, só que ele também trabalhava muito e era dono de vários negócios. Sem ler o livro, só dando essa descrição, provavelmente você está pensando que o pai rico é o que tem mais estudo, melhor formação. Na verdade, o pai rico da história é o que não terminou o ensino médio. Ele se tornou rico porque ele tem uma coisa que ele chama no livro de inteligência financeira. E esse pai que ele chama de rico no livro não é o pai biológico dele. O pai biológico é o que tem a melhor formação. Esse pai rico é o pai do Mike, que é o melhor amigo dele. Quando o Mike e o Robert tinham 8 anos de idade, eles queriam aprender a ganhar dinheiro. E o pai do Robert sugeriu que os dois fossem falar com o pai do Mike, porque ele sabia como ganhar dinheiro. E eles começaram a trabalhar para o pai do Mike aos sábados na loja de conveniência por 10 centavos a hora. Algumas semanas depois, o Robert já estava de saco cheio porque ele achou que ele estava ganhando muito pouco e resolveu marcar uma reunião com o pai do Mike para tirar satisfação. O pai do Mike recebeu ele para conversar, mas deixou ele esperando por horas. Quando o Robert conseguiu falar com o pai do Mike, ele já foi despejando tudo, falando que ele estava explorando eles e que ele não estava aprendendo na verdade nada. E o pai rico calmamente responde para ele: "Você aprendeu sim, que a vida bate na gente. E a gente pode colocar a culpa nos nossos amigos, nos nossos familiares, nos nossos chefes." E ele falou também que ele tinha 150 funcionários. Todos eles já tinham pedido emprego para ele, mas ninguém tinha feito como o Mike e Robert, pedido para ele ensinar como se ganhava dinheiro. E ele ainda complementou que muita gente que ganha bastante dinheiro no trabalho, mas só usa o dinheiro para pagar as contas, não faz o dinheiro trabalhar por elas. Falou para ele que se ele não aprendesse as lições na prática, que nem ele estava ensinando, aquele sentimento ao receber apenas 10 centavos ia acompanhar ele a vida toda. E aí o pai rico faz a pergunta para eles, se eles querem continuar ali trabalhando e aprendendo na prática, né, como as coisas funcionam. Eles falam que sim, e a proposta agora nova é trabalhar todo sábado da mesma forma, só que agora sem ganhar nada. E como os meninos queriam aprender, eles toparam essa também. 3 semanas depois, eles sentaram para conversar novamente. O pai rico faz uma proposta para eles: 25 centavos a hora, que já era muito mais do que eles ganhavam, mas os meninos falam que não. Aí o pai rico sobe para R$1, também falam que não. Sobe para 2... Tô falando reais, mas na verdade eram dólares, né? Para $2 eles também falam que não. E ele sobe para $5, que era um valor absurdo para aquela época. E os meninos também falam que não. E a lição que fica dessa conversa é que os meninos não foram corrompíveis pelo valor do dinheiro. E que isso é ótimo, porque eles não têm um preço. E o pai rico complementa que a maioria das pessoas tem um preço, porque eles são movidos pelo medo e pela ganância. O medo faz com que essas pessoas trabalhem muito, mas a ganância faz com que, uma vez que elas recebem esse dinheiro pelo trabalho, elas gastem tudo. E o pai rico chama isso de corrida dos ratos. Você trabalha para pagar conta, trabalha para comprar as coisas. Dias depois dessa conversa, o Mike e o Robert tiveram uma ideia de pegar os gibis que eles vendiam na conveniência, mas estava com algum defeito, com a capa rasgada, e eles montaram uma biblioteca. Eles cobravam um valor fixo dos amigos dele, os amigos ficarem dentro da biblioteca por 2 horas e lerem quantos gibis eles conseguissem. E o mais engraçado de tudo foi que eles contrataram a irmã do Mike para tomar conta. Então eles nem ficavam lá. Foi o primeiro empreendimento dos dois. Mas infelizmente, por causa de uma briga que aconteceu dentro da biblioteca deles algumas semanas depois, eles tiveram que acabar com esse negócio. O segundo capítulo do livro começa falando do que os dois conquistaram. 30 anos depois, 3 décadas depois, o Mike ainda toca a empresa dos pais, muito bem, com muito sucesso, por sinal. E o Robert, que é o escritor do livro, já está aposentado desde 94, com 47 anos. Quando fala aposentado, é que ele tem a escolha entre trabalhar ou não, porque ele não precisa mais. Os ativos dele já geram a renda que ele precisa para sobreviver. E nesse capítulo ele foca bastante na contabilidade. O fato de você ter que aprender o que é um ativo e o que é um passivo. Essa imagem simples que eu estou colocando aqui na tela é a imagem do livro, onde ele explica claramente o que é um ativo. Um ativo nada mais é o que te coloca dinheiro no bolso. É aquele bem que você tem que traz renda para você. E do outro lado, o passivo é o que tira dinheiro do seu bolso.
São coisas que você tem que gastar para continuar tendo elas. Muita gente acha que carro é um ativo, que casa é um ativo, mas na verdade não é, porque ele traz gasto para a gente. A gente tem que pagar imposto de casa, a gente tem que reformar de vez em quando. Um carro, a gente tem que pagar um seguro. Claro que se você comprar uma casa esperando que ela vai valorizar, você compra super barato para vender depois de um ano, depois de alguns meses, por exemplo, e você faz dinheiro com aquilo, aquilo sim é um ativo para você. Ou uma casa de aluguel também está te dando renda. Então esse é o conceito de ativo. Partindo para o capítulo 3, ele começa com um exemplo do fundador, na verdade é o cara que comprou o McDonald's, que é o Ray Kroc. Ele estava com alguns amigos assistindo uma palestra desse Ray e ao final da palestra eles foram no bar e de repente o Ray vira e fala para todo mundo: vocês sabem o que é o meu negócio? Todo mundo, é claro, começa a dar risada porque já sabia da fama dele, o McDonald's já estava espalhado para tudo quanto é lado, e ele reforça: vocês sabem o que eu realmente faço? E aí eles falaram: tá na cara, né, Ray? Você trabalha com hambúrgueres. E ele fala que não, que na verdade ele está no ramo dos imóveis, que ele era dono de todos os terrenos onde estavam as lojas, as franquias do McDonald's. Ele entendia que o McDonald's, para ter sucesso, teria que ter um terreno específico num lugar de muito acesso, de muito trânsito de pessoas, e ele ia lá e comprava esses terrenos. E ele fala ali, não sei se é verdade ou não, o Ray é um dos maiores donos de terrenos mais valiosos do mundo. E a lição número 3 que ele passa aqui nesse capítulo do livro é que você trabalhe para outras pessoas, para conseguir o seu dinheiro, mas parte desse dinheiro você tem que usar para ir comprando os seus ativos, para não ficar trabalhando para os outros a vida toda. Ele faz uma lista desses ativos. O primeiro da lista são negócios que não exigem a sua presença. Você é o dono, mas não trabalha. O negócio gira sozinho. O segundo são ações de empresas. O terceiro são imóveis que te gerem renda de alguma forma. O quarto item são promissórias. Provavelmente ele ganha juros em cima dessas promissórias. Royalties de invenções, de músicas e de patentes que você desenvolveu, alguma coisa nova que você criou e registrou para você. Enfim, tudo que tenha valor e te gere renda de alguma forma. Mas tem uma questão muito importante. Tem que ter liquidez, tem que ser fácil de vender quando você precisar vender isso, para você não perder esse valor que você está ganhando nesses ativos. E ele termina falando que você deve focar os seus investimentos em comprar ativos de coisas que você ama fazer. No caso dele, ele fala que ele gosta muito de avaliar casas, imóveis. Então, para ele investe muito dinheiro nisso porque é um negócio que ele gosta muito de fazer. E além disso também, ele gosta de negócios que estão começando. Então ele compra muitas ações de pequenas empresas que estão começando o seu negócio, porque ele acha que tem um potencial muito grande de valorização. Essas ações ele compra com a ideia de vender em no máximo um ano. Já no caso dos imóveis que ele compra, quando ele compra para fazer algum negócio, para vender lá para frente, compra barato para vender mais caro depois, ele coloca uma regra que ele pode ficar com esse imóvel até 7 anos. E eu acho essas regrinhas que ele cria para esse tipo de ativo que ele compra, muito interessante. Entrando no capítulo 4, ele fala de uma coisa muito chata, que são os impostos. E como ele não mora no Brasil, é difícil fazer uma analogia de lá para cá. Até porque esse livro foi escrito há 20 anos, então muita coisa deve ter mudado lá, daquele tempo para cá. E aqui no Brasil também muda toda hora. Então eu vou tentar fazer um resuminho rápido aqui do que eu entendi, o meu entendimento sobre esse capítulo. De forma básica, uma pessoa física, o governo, antes pega o imposto da sua renda e o com que sobrar você vai pagar as suas contas. E no caso das empresas essa lógica é invertida. E por isso que ele incentiva muito o empreendedorismo, que todas as pessoas abram seu próprio negócio, façam alguma coisa que goste, mas que empreenda. No começo do vídeo eu falei sobre inteligência financeira. E aqui ele explica as 4 habilidades que formam a inteligência financeira. O primeiro ponto é a contabilidade, que é a habilidade de você ler os números e avaliar pontos fortes e pontos fracos de cada negócio. O segundo ponto é o investimento, é onde você faz o seu dinheiro gerar mais dinheiro. O terceiro ponto que eu acho muito importante, que muita gente peca, é entendimento de mercado. É você entender de oferta e demanda para você buscar desenvolver bons negócios. Tem coisas que você gosta de fazer, tem vontade de ter um negócio, mas não tem demanda, não tem gente suficiente querendo comprar para você ter um resultado bom com aquilo. E o quarto ponto é entender da lei, os incentivos e isenções fiscais que todo o país tem. No capítulo 5 ele começa falando sobre medo e quanto isso pode ser prejudicial para todo mundo que quer ter sucesso. Ele dá 2 exemplos de medo. O primeiro deles é do Graham Bell. Graham Bell é conhecido como o inventor do telefone. Ele
tentou vender essa invenção com uma empresa que chama Western Union. Na época ele pediu $100 mil, mas a empresa não conhecia muito do negócio, ficou com medo de comprar aquilo, não comprou. Logo um tempo depois, a telefonia se tornou uma indústria multibilionária. Um outro exemplo que ele dá é que estava sendo feita uma reportagem sobre uma diminuição de custo de uma fábrica. E a entrevistadora, a repórter, estava entrevistando um gerente comercial que tinha sido demitido. E ele estava morrendo de medo de perder a casa, de não conseguir pagar a conta da casa que ele tinha acabado de comprar. E ele fala que se você quer ser uma pessoa de sucesso, não tem outro jeito em se arriscar em algumas coisas. O medo não pode te paralisar. Se você não tiver o medo de arriscar em alguma coisa e ainda tiver a inteligência financeira que a gente citou no capítulo anterior por trás, te dando todo o respaldo da inteligência necessária para você não fazer loucura, provavelmente você vai ser uma pessoa de sucesso na vida. Ele dá um exemplo de um imóvel que ele comprou por $20 mil. Segundo ele, o imóvel valia 75 mil, mas aquela região, aquela cidade que ele comprou o imóvel, estava passando por uma crise muito grande financeira. E ele comprou por essa pechincha de $20 mil. Só que ele não tinha o dinheiro para pagar. Ele pegou o dinheiro emprestado de um amigo e ia pagar R$200 de juros para esse amigo. Esses R$2 mil foram usados para dar entrada no negócio da casa e depois, lógico, ele ia pagar o restante, mas era para concretizar o negócio. Ele concretizou o negócio e logo que ele foi passado para o nome dele, essa propriedade, ele já colocou à venda. Em alguns dias ele conseguiu fazer a venda desse imóvel. Ele vendeu por R$60 mil. Só que além disso, quando ele fez a venda da casa, ele hipotecou para a pessoa não pagou ele o montante, e sim juros anuais sobre o valor daquela casa. Então ele ainda recebeu 10% de juros por ano daquele imóvel que ele comprou. Então veja que ele se arriscou no mercado de crise e ele conseguiu fazer muita grana com isso. No capítulo 6 ele dá uma lição muito valiosa. Ele está sendo entrevistado por uma repórter e ao final da entrevista, ali fora dos bastidores, a hora que a câmera estava desligada, ela chega no Robert e pergunta: eu escrevo muito bem e eu quero saber por que eu não consigo emplacar. Eu tenho certeza que os meus romances, as histórias que eu escrevo são muito boas, mas eu não consigo criar nenhum best-seller. Como que você fez para conseguir ter um livro que vende tanto? E ele fala para ela: olha, sinceramente, eu te aconselho a fazer um curso de vendas. Essa repórter fica muito puta da vida. Ela fala que ela não vai se rebaixar a isso, que ela já tem mestrado em jornalismo e isso seria se rebaixar para ela, fica nervosa e vai embora. O que fica de lição nesse capítulo aqui é que não adianta nada você ter conhecimento, saber tudo que você sabe, ser um profissional muito bom se você não sabe vender seu peixe. Ele faz uma pergunta que eu faço agora para você: o lanche do McDonald's é o melhor lanche do mundo? Você conseguiria fazer um lanche na sua casa melhor que o do McDonald's? Eu tenho certeza que sim, e eu também, porque provavelmente eu vou usar produtos de mais qualidade, vou fazer com mais carinho. Mas o que o McDonald's sabe fazer é vender muito bem vendido, tá no lugar certo, fazer um marketing efetivo que dá vontade em todo mundo de comprar. Então muitas vezes você não precisa fazer o melhor produto, e sim fazer um produto aceitável, mas que você saiba vender, você sabe se posicionar no mercado e vender seu peixe. No capítulo 7 é um capítulo muito interessante. Ele fala 5 obstáculos que fazem as pessoas não serem ricas. Eu vou citar aqui para vocês e explicar um por um. O primeiro deles é o medo. Ninguém gosta de perder dinheiro, todo mundo tem medo de perder dinheiro, mas a única pessoa que não perdeu dinheiro investindo foi aquela que nunca investiu nada. O segundo é ceticismo. Todo mundo tem dúvida se aquela ideia dele vai dar certo, se aquele negócio dá certo, mas se em algum momento você não der um salto de fé em você mesmo, naquela ideia que você tem, nunca vai sair do papel. O terceiro ponto que ele fala é a preguiça, e uma das principais formas de preguiça que ele cita é se manter ocupado. Eu complementaria essa frase da seguinte forma: a pior preguiça que existe é se manter ocupado com coisa que não tem tanta importância para você. É a famosa procrastinação. Você arruma coisas simples e fáceis de fazer, porque aquela coisa que você deve fazer, mas que é muito difícil para você, você vai deixando para depois. O número 4 são maus hábitos. Ele dá um exemplo interessante, que é o jeito que ele pensa no dinheiro dele. Ele fala que com o dinheiro que ele recebe, ele sempre tem que se pagar primeiro antes de pagar os outros. Mas como que funciona isso na prática? Ele fala que se primeiro ele pega a parte que é dele, que ele separou para ele, para depois pagar o restante das pessoas, ele vai se esforçar, se forçar a ganhar mais dinheiro para poder pagar esse pessoal. Então ele pensa ao contrário, ele não paga as coisas para depois o que sobrou ele pegar para ele. Primeiro ele se paga. E o quinto ponto aqui é a arrogância. Ele fala que todas as vezes que ele perdeu dinheiro na vida dele foi porque ele foi arrogante ao ponto de achar que aquela informação que ele não conhecia não era importante o suficiente para ele se dedicar e aprender. Depois desse capítulo 7 tem alguns 3 capítulos mais curtos, mas ele dá uma relembrada
ideias, nessas mensagens que ele já passou nos capítulos anteriores, então eu não acho muito interessante detalhar tudo aqui para vocês, porque eu vou ficar muito repetitivo. Eu não sei para vocês, mas ele foi muito visionário na época, onde ele faz declarações de que, por exemplo, uma casa não é um ativo. Você imagina falar isso há 20 anos atrás? Provavelmente muita gente taxou ele de louco, mas hoje a gente sabe que muitas vezes é muito melhor você pagar aluguel de algum imóvel e deixar aquele dinheiro que se você ia gastar numa casa, para você movimentar na sua empresa, para você investir em ações, em bolsa de valores, ou você comprar um imóvel para vender. É muito melhor fazer esse giro acontecer, você ganha muito mais dinheiro do que aquele dinheiro que você gasta com aluguel. Mas mesmo assim, ainda hoje em dia tem algumas pessoas que não aceitam. Mas a principal lição do livro, sem dúvida, é a questão do ativo e do passivo, de você trabalhar sempre para conseguir ativos que vão trazer mais renda para você ao longo do tempo. E claro que é muito importante deixar o tempo trabalhar por você. Você não vai ficar rico da noite pro dia. Isso só acontece quando você ganha na Mega Sena. Só que se você não tiver aquilo que a gente falou aqui sobre inteligência financeira, provavelmente você vai gastar tudo, comprar carros caros, casas grandes e caras também para manter, e no final das contas você vai gastar tudo que tem em passivos. Bom, já falei demais, o vídeo ficou muito longo, eu vou ficando por aqui, me dediquei bastante para fazer o vídeo, faça um conteúdo de qualidade, com muito carinho aqui, se inscreve no canal se você não é inscrito. E claro, em todo vídeo eu deixo aqui no card aqui em cima algum vídeo relacionado com esse que eu acho que você também vai gostar. Então não vai embora não, fica aqui e assiste esse vídeo que eu vou deixar para você. E por hoje é isso, se você gostou deixa um like, compartilha com quem você acha que tem interesse nesse vídeo. Eu fico por aqui, um abraço e até mais.